Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. O meu pai, ele sempre foi namorador. Volta e meia, ele vinha me contar que tinha conhecido uma mulher num baile, ou no bingo da igreja, ou no shopping. Eu nunca achei ruim, pelo contrário, até porque o velho era viúvo. Tinha mais era de aproveitar a vida mesmo. Mas eu confesso que fiquei surpreso quando ele veio me perguntar se podia trazer uma mulher para almoçar com a gente no domingo. Eu estranhei porque, apesar de viúvo, de namorador, não sei se em respeito à memória da mãe ou o quê, ele nunca tinha trazido mulher nenhuma à nossa casa. Mesmo assim, claro, falei que não tinha problema, até porque não tinha mesmo. Para ser sincero, fiquei morrendo de curiosidade de conhecer a pessoa. Já fazia uns 4 anos que o pai morava ali com a gente. Achei melhor assim. Não tinha cabimento o velho continuar morando sozinho, sem ninguém para cuidar dele, para lavar sua roupa, para fazer sua comida. Éramos só eu e a minha esposa mesmo. A gente não tinha filho. A Silvia, aliás, também ficou curiosa para conhecer a tal namorada do velho. E no domingo marcado, caprichou no almoço. Só que não sei, quando eu vi o meu pai entrando pela porta, acompanhado daquela mulher, confesso que eu fiquei com o pé atrás. Ou eu muito me enganava, ou ela não tinha mais do que 35 anos. Eu não quero parecer preconceituoso, não é isso. Só que vamos convir. O pai já não era mais um menino, já estava com quase 70 anos. Mesmo não querendo, fiquei preocupado vendo o velho de mãos dadas com aquela dona que tinha idade para ser sua filha, talvez até sua neta. Eu senti que a minha esposa também estranhou. Olhou para mim como quem diz: que o teu pai está fazendo com essa menina? Eu, por exemplo, esperava que ele aparecesse em casa com uma mulher dos seus 55, 60 anos, alguém mais compatível com a sua idade. E, de repente, ele me chega com aquela moça que, se facilitasse, era mais nova até do que eu. Claro que recebemos a moça com toda a gentileza do mundo, procurando deixá-la à vontade. Mesmo assim, foi difícil deixar a estranheza de lado. De qualquer modo, fazia tempo que eu não via o velho tão animado. Ele sempre foi conversador, contador de causos, só que naquele dia se superou. Não parava de falar. Pelo jeito estava gostando da moça. E olha, a verdade seja dita, até que a Ana era bem simpática. Não fosse por aquela diferença de idade, e eu a teria aprovado de saída. Só que, não sei explicar, eu senti que tinha alguma coisa destoando. Era estranho ver os dois trocando carinhos. A diferença de idade era gritante. Sabe quando não combina? Bom, depois do almoço, as duas foram lá para a cozinha lavar a louça, a Ana e a Silvia, enquanto meu pai e eu ficamos ali na sala tomando uma bebida e conversando. Assim que ficamos sozinhos, ele já foi perguntando todo curioso: e aí? O que você achou da Ana? O que eu achei? Bom, pai, é bonita, né? Muito simpática, parece boa pessoa. Só que o quê? Você não gostou dela? Não, pai, não é isso. Mas é que, sei lá, eu não imaginava que ela fosse tão nova. Aliás, quantos anos ela tem? Nessa hora, ele estufou o peito. 32. 32, pai? Mas o senhor é mesmo danado, hein? Era realmente mais nova do que eu. Aliás, bem mais nova, já que eu estava nos 40. Ficamos ali conversando a respeito da moça, até que a certa altura, o pai entrou num assunto que me deixou muito preocupado. Escuta, Sandro, eu
queria te perguntar uma coisa, só que eu tô meio sem jeito, meio com medo de você não aprovar. Não aprovar? Mas por que não aprovar, pai? Fala. Vai ficar com rodeio agora, logo comigo? É que eu tô pensando em trazer a Ana para morar aqui comigo. Será que tem algum problema? Sei lá, a Silvia, será que ela não vai ficar incomodada? Eu vi aquilo e senti que a coisa era bem mais séria do que eu estava imaginando. É como eu falei, apesar de namorador, o pai nunca tinha trazido mulher nenhuma para a gente conhecer. E aí, de repente, ele me vem com aquela, queria trazer a moça para morar ali na nossa casa. Eu fiquei olhando para a cara dele sem saber o que responder. E ele ali, querendo saber o que eu achava. Meio sem jeito, como que para ganhar tempo, eu perguntei: mas pai, o senhor não acha que é meio cedo para isso? Como assim cedo, Sandro? A gente está namorando faz 3 meses já. Tá certo, mas o senhor não acha que seria melhor, sei lá, conhecer direito a moça, ver se esse caso de vocês vai dar em alguma coisa, para só depois pensar em morar junto? Uma dessas é só fogo de palha, né? No que falei aquilo, ele olhou na direção da porta da cozinha, depois se aproximou de mim e cochichou. É que tem outra coisa, Sandro. A Ana tá grávida. Grávida, pai? Não, o senhor pode estar brincando. Não estou brincando, não. Mas, pai, o senhor está falando sério? Lógico que eu estou falando sério. Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? Eu olhei para ele desconfiado. Mas, se desculpe eu fazer essa pergunta, pai, mas o senhor tem certeza de que esse filho é mesmo do senhor? Mas que pergunta, menino? Claro que eu tenho. Ué, sou bobo agora? Além do mais, eu estou gostando dela de verdade. Essa mulher está me fazendo um bem que você não imagina. Bom, aquilo não precisava nem ele falar. Dava para ver nos seus olhos o quanto ele estava feliz. Só que aquela coisa, né? Estava feliz naquele momento, mas será que aquele caso duraria? Eu fiquei olhando para a cara dele pensando, meu Deus do céu, quer dizer então que eu vou ter um irmãozinho nessa altura do campeonato? 40 anos na cacunda. Quase não acreditei. Já fazia quase 10 anos que eu e a minha mulher estávamos tentando ter filho. E a gente não estava conseguindo. A Silvia, inclusive, estava fazendo até tratamento para engravidar. Aí, de repente, veio o velho e me dá aquela notícia. Ia ser pai novamente aos 70 anos. Fiquei feliz por ele, claro que fiquei. Mas não nego que também fiquei com o pé atrás. Tudo bem que ele era um homem forte, saudável. Só que foi inevitável ficar pensando bobagem. Sabe, esse tipo de pensamento pinta na cabeça da gente. Será que aquela mulher não estava levando o velho no bico? Jogando aquela gravidez nas costas dele? Porque a gente sabe que tem mulher safada que faz isso. Engravida do garotão e depois, quando o cara pica a mula, acha um velho para segurar a onda. Não estou dizendo que era o caso da Ana. Até porque tinha acabado de conhecê-la, mas eu fiquei pensativo, isso fiquei. De qualquer modo, antes de lhe dar uma resposta, pedi que ele me desse um tempo, já que naturalmente precisaria conversar com a Silvia. A minha mulher também botou dúvidas sobre a paternidade da criança quando eu lhe contei. No entanto, o velho falava com tanta firmeza que deixava a gente até sem argumento. Naturalmente que numa situação dessas, o melhor seria ele alugar uma casa, um apartamento,
e ir viver com a moça. Só que, em vez de sugerir que ele fizesse isso, eu pensei e acabei concordando que ele trouxesse a Ana para morar ali com a gente, pelo menos durante algum tempo. Só depois é que ficamos sabendo que ela já tinha uma menina de 8 anos. E, naturalmente, quando veio, trouxe junto o seu fardo. No começo, a gente até estranhou. Sim, porque éramos só nós 3 ali em casa. Eu, minha mulher e o pai. Aí, de repente, mais 2 pessoas. O pior é que eu senti que a Silvia não aprovou muito a ideia. Ficou até com um pouco de ciúme. Um dia chegou a dizer para mim: cuidado, hein, Sandro? Não quero ver você de gracinha com essa Ana. Eu achei até graça. Mas, pelo amor de Deus, Silvia, até parece, né? Você esqueceu que ela é mulher do meu pai? Tá esperando um filho dele, inclusive? Eu, hein? Senti que ela ficou incomodada. Até porque uma coisa não dava para negar. A Ana era realmente uma mulher bonita. Se bem que lá no fundo, eu acho que o que mais deixou a minha mulher incomodada foi o fato da Ana estar esperando um filho. É como eu já disse, já fazia tempo que estávamos tentando ter um filho, quase 10 anos, e ela não conseguia engravidar. Estava até fazendo o tratamento, só que pelo menos até aquele momento, sem nenhum resultado positivo. O pior é que não foi preciso muito tempo para a presença da Ana começar a influir de maneira negativa no nosso casamento. A minha mulher começou a implicar com tudo que dissesse respeito a Ana, a ela e a filha dela. Todo dia, quando eu chegava do serviço, ela tinha alguma coisa para me contar, para reclamar, alguma fofoca. Depois ficava resmungando, me dando indireta. Olha, desse jeito não dá, viu, Osni? Escuta só o que eu estou te dizendo. Ou você pede para o teu pai se mudar daqui com essa mulher, ou quem vai acabar indo embora sou eu. Era assim que ela falava. Eu não conseguia entender por que tanta implicância, já que pelo menos quando eu estava presente, não via a Ana nem a filha dela fazendo nada de errado. Só que na cabeça da minha mulher, a presença da Ana e daquela menina tirava a nossa liberdade e principalmente a sua autoridade dentro de casa. Coisa que, sinceramente, pelo menos na minha opinião, não tinha nada a ver. Apesar de toda aquela diferença de idade, Ana parecia gostar de verdade do meu pai. E olha que eu prestava atenção no jeito dela. Até porque no começo, eu também fiquei desconfiado, principalmente daquela gravidez. Não é sempre que uma mulher muito mais jovem e bonita se apaixona por um idoso de 70 anos. Só que depois, vendo o modo como ela o tratava, eu passei a pensar diferente. O problema é que a Silvia continuou cismada e começou a implicar direto com a Ana. Segundo ela, a Ana não era a santinha que eu imaginava. Mais do que isso, falava que quando meu pai virava as costas, ela já corria para o telefone ligar sabe lá Deus para quem. Um dia chegou a afirmar que a tinha visto conversando com o rapaz na esquina, na maior intimidade. Chegou a sugerir que ela andava atraindo o velho, que ela só estava de olho na sua aposentadoria. Aliás, sempre que a gente conversava, ela dizia aquilo. Você quer saber, Sandro? Para mim, essa mulher está fazendo o teu pai de trouxa. Vai ver essa criança que ela está esperando, nem filho dele é. O fato é que de tanto a minha mulher me encher a cabeça, implicar, eu também, a certa altura, passei a meio que acreditar que a Ana pudesse estar tentando dar um golpe no velho. Porque imaginem a minha situação.
Eu passo o dia todo fora trabalhando. Quando chego em casa à noite, minha mulher vem correndo me encher a cabeça. Chegou uma hora que eu me vi obrigado a tomar uma atitude. Porque, do contrário, acabaria arruinando o meu casamento. Até porque, nessas alturas, o clima ali em casa, entre elas, não estava nada bom. A Silvia vivia chamando a atenção da menina na frente da Ana. E a Ana, naturalmente como mãe, não gostava nada, né? Até que um dia, minha esposa me botou contra a parede. Ou eu pedia para o meu pai sair de casa e levar junto a mulher e a filha, ou quem sairia de casa era ela. Olha, eu pensei muito antes de chamar meu pai num canto para conversar. Olha, que situação madrasta. Eu não queria mandá-lo embora. Juro que não queria. Puxa vida, era meu pai. Fui eu, inclusive, quem o convidou para morar ali com a gente. Eu fiquei tão sem jeito para fazer aquilo, mas é como eu já falei, ou eu tomava uma atitude, ou o meu casamento ia precipício abaixo. Depois que abri o jogo com o pai, ele ficou olhando para mim com uma expressão desanimada. Depois perguntou: foi a Silvia que pediu para você fazer isso, né? Pode falar. Eu sei que a tua mulher não gosta da Ana. Ele falou aquilo. Depois baixou os olhos, com aquela aparência de conformado, e comentou em tom de desabafo: tá certo, você tem razão. A casa é de vocês, né? O intruso aqui sou eu. Para isso que a gente cria os filhos. Para eles se virarem contra nós quando a gente mais precisa deles. Pai, também não é assim, pai. Não faz esse drama todo. Como que não é assim? Claro que é assim. Mas pode deixar. Hoje mesmo eu já vou começar a procurar um lugarzinho para a gente ficar. Olha como aquilo doeu em mim. Eu não queria mandar meu pai embora. Eu senti que ele ficou muito magoado. E nem podia ser diferente. Até que alguns dias depois, alugou uma casa ali mesmo no bairro e se mudou com a mulher e a filha dela. Ele ficou tão sentido que nem se despediu de mim, para se ter uma ideia. Menos mal que, pelo menos em casa, minha relação com a minha mulher voltou a ser como antes. Eu realmente não aguentava mais aquela ladainha dela o tempo todo. Era chegar do serviço e lá vinha ela com conversinha, com fofoquinha, com implicância. O problema foi que algum tempo depois, a Ana teve uma complicação e acabou perdendo o bebê. Olha, ninguém queira imaginar a tristeza do meu pai. Eu também fiquei muito triste, claro. Até porque seria meu irmão. Meu único irmão. E que, infelizmente, nem chegou a nascer. E como se fosse pouco, algum tempo depois, a Ana acabou abandonando o velho. Ele ficou arrasado. Foram duas perdas, uma em cima da outra. Primeiro a criança, ainda na barriga da mãe. Depois a Ana. Até hoje ele me culpa pelo que aconteceu. Por a Ana ter perdido o bebê e, por consequência, tê-lo abandonado algum tempo depois. Quer dizer, ele culpa mais a minha mulher do que propriamente a mim. Chegou a insinuar que tudo o que aconteceu tinha sido praga da Silvia. Segundo o pai, a Ana passou muito nervoso por conta das implicâncias da minha mulher, de modo que a culpa do que aconteceu, na sua opinião, foi toda nossa. E só eu sei o quanto isso me deixa amargurado. De certo modo, ele não deixa de ter razão. Eu não sabia. Só depois ele me contou, mas a gravidez da Ana era de risco. E é como eu já falei, eu passava o dia todo fora.
Chegava em casa só à noite, trabalhava o dia todo. Não sabia do que se passava ali em casa. Não era fácil chegar e escutar minha mulher desfiando aquele rosário todo dia. Puxa vida, era minha esposa. Eu também não podia ficar contra ela. O fato é que depois que a Ana abandonou o meu pai, eu ainda quis consertar. Cheguei a pedir que ele voltasse para casa, só que ele não topou. Voltar para tua casa? Para quê? Para depois vocês me enxotarem de novo? Vou ficar por aqui mesmo. Aqui pelo menos eu sou rei. Enquanto eu pagar o aluguel, ninguém me manda embora. A última coisa que eu queria na vida era magoar o meu pai. Pois foi justamente isso que eu fiz. Já lhe pedi perdão várias vezes, só que, apesar de dizer que me perdoou, eu sinto que ele continua ressentido. Pudera, né? Perdeu o filho e a mulher, praticamente ao mesmo tempo. E para ele, a culpa foi nossa. E a verdade é que tem horas que Deus me perdoe, mas até eu penso que ele tem razão. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Tenho certeza de que até mesmo a minha mulher teria agido de um modo diferente. Teria tentado tolerar a presença da Ana ali em casa, pelo menos até o bebê nascer. Depois seria outra história. A gente nunca conversou sobre isso, mas eu tenho certeza de que ela também pensa assim. Ela também ficou mal com tudo o que aconteceu. Apesar de que, direta ou indiretamente, foi ela responsável por o meu pai e a Ana irem embora da nossa casa. Meu pai, coitado, se afundou numa tristeza que, olha, até dá pena depois que a Ana foi embora. Ele que gostava de sair, de frequentar baile, os bingos da igreja, nem isso ele sente mais vontade de fazer. Simplesmente perdeu o gosto pela vida. Quando eu pergunto por que ele não sai um pouco para se divertir, se distrair, ele sempre me olha com aquela cara de desanimado. Sair para quê? O pior é que eu não posso fazer nada. Quando podia, virei as minhas costas para o velho. Aquilo que ele falou, quando eu lhe pedi que arranjasse outro lugar para ficar, não me sai da cabeça. Parece que eu estou vendo a cara dele. Aquela cara de tristeza, de desânimo. Tá certo. Tá certo, você tem razão. A casa é de vocês. O intruso aqui sou eu. É para isso que a gente cria filho. Para eles se virarem contra nós quando a gente mais precisa deles. Olha, quando eu lembro da carinha que ele fez e do que ele falou, me dá tanta vontade de chorar que eu tenho até de me segurar. Ah, Pai, se o Senhor imaginasse como eu me arrependo. Talvez isso não tivesse mudado o que aconteceu. Quem sabe, de um jeito ou de outro, mesmo que vocês continuassem na nossa casa, a Ana mesmo assim acabasse perdendo o filho do mesmo jeito e te abandonando depois. Só que mesmo que isso tivesse acontecido, eu não traria esse nó que hoje trago na garganta. Eu não sentiria esse remorso me consumindo. Eu não sentiria, Pai, esse peso na consciência quando te vejo nessa tristeza, olhando para o chão, como se a tua vida tivesse acabado.